Vamos orar ao Senhor esta tarde. Querido Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, iniciando, Senhor, mais um culto dos jovens, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, que, Senhor, puder, Senhor, chegar, Senhor, até aqui, Senhor, que nós, Senhor, fizemos, Senhor, um pouquinho de, Senhor, esforço, Senhor, para nós, Senhor, estarmos aqui, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que todos nós estamos, Senhor, felizes, Senhor. Creio, Senhor, que aqui não tem, Senhor, ninguém triste, Senhor. Aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Nós estamos, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Continua, Senhor, cada jovem, Senhor. Eu que sou jovem, Senhor. Todos que estão aqui, Senhor, irmãos, Senhor. Todos vão, Senhor, participar e todos vão ser, Senhor, abençoados, Senhor. Do mesmo jeito, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o hino de número 125, irmãos, do Inário. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroar. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai. O Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroar. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroar. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o hino de número 211, irmãos, do Inário. Esmarchemos para aquele bom país, onde os crentes sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangido pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará,
crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. E conosco, nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação, eis da santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, com Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchemos para aquele bom país, onde os crentes, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestido da coraça de Jesus, como servos, seus e filhos, sim, da luz, gloriando-nos em Cristo sua cruz. Vamos trabalhar. Os pedidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar, assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. E marchemos para aquele bom país, onde os crentes, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Amém. Boa tarde com Jesus, irmãos. Amém? Vamos se pôr de pé, irmãos, para a gente lermos a leitura da palavra. Se encontra no livro na carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 13. Livro do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 1 ao versículo 13. Todo o capítulo, 1 ao 13. Antes de nós lermos, só um recadinho, mandaram avisar. Quando vocês forem responder, quando o pastor Miro fazer a pergunta aqui, que sair na tela, aguardem até o microfone chegar até você. Aí você responde. Irmão Daniel vai ficar encarregado de entregar o microfone para quem levantar a mão primeiro. Eu vou estar aqui em cima, notando, né, os pontos e vendo quem vai levantar a mão primeiro. Aí você aguarda, irmão Daniel, lhe entregar o microfone. Que o tempo que o irmão Daniel lhe entrega o microfone é o tempo que o câmera vira a imagem até você, para você aparecer na filmagem. Correto? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 13.
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Soberano Deus e eterno Pai celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem dado para cada um de nós, de aqui chegarmos, ó Deus, mais uma vez. E hoje, Senhor, se trata de um domingo, não um domingo qualquer, ó Pai, mas sim um domingo de Santa Ceia. E quando falamos de culto de Santa Ceia, não tem como não lembrar do amor do Senhor Jesus Cristo para com cada um de nós. Ele nos amou. Passarão minutos, segundos, décadas, séculos, mas nunca haverá uma prova de amor maior do que aquela que o Senhor demonstrou por cada um de nós na cruz do Calvário. Como nós estamos agradecidos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por mais esta vitória, por mais esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem dado para cada um de nós, de zerarmos a nossa quilometragem e começar novamente. Fala conosco ricamente nesta tarde, ó Deus, e que possamos ser ricamente abençoados. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa tarde com Jesus. Deus continue a nos abençoar. Como é que está? Tem número para cantar? Graças a Deus. Nós vamos então dar início, o recado já foi dado. Você sabe, levantou a sua mão, o microfone vai chegar até você. Se não, acertou, o próximo
até nós chegarmos. Se não acertar, nós vamos soltar ali a resposta, né? Para nós aprendermos. Então com os jovens, mas toda a igreja. Não espere para os jovens não, viu, irmão? Você sabe a resposta? Levanta sua mão e participe conosco nessa tarde, tá bom? Nós vamos então começar aí. Qual é o livro? Primeira carta de Paulo. Colossenses? Colossenses, né? Aí, companheirismo com os jovens, 2 de novembro de 2025, perguntas e respostas das cartas do Paulo, Colossenses, depois vamos passar para 1 Tessalonicenses, depois 2, 1 Timóteo, 2 Timóteo. São 57 perguntas. Se não der de fazer dentro do nosso tempo, ficará para o próximo domingo, tá bom? E nesse intervalo a gente vai ter hinos, né? Parece que vocês estão animados hoje para cantar aí o hino. Como é que foi o último hino aí? Foi bom, né? Todos dois. Foi bom, ficou bem, né? Então nós vamos aí, a primeira pergunta, o irmão Eduardo vai ficar olhando aqui, e você levanta a mão. Não tenha medo de errar. Lembra do senhor Balardi. Quem não erra, né? Ele não acerta também, né? Complete. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quanto nos tirou qual foi? Quem? Primeiro? Primeira pergunta. Quem completa? Vamos juntos ler, ó. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou e nos para o reino do seu Filho, o reino do Filho do seu amor. Vamos juntos. A ver se sabe a primeira. Solta, diga só a primeira aí para dar uma luz. O qual nos tirou da potestade. Aí, o qual nos tirou da potestade das trevas, pode ser? Trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Correto? Viu? Tem que ter uma luz, né? Tem que ter uma luz. Aí você pegou. Solte lá. Qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Correto? Próxima pergunta, número 2. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, qual é? Do Deus, de toda a. Complete. Viu como é? Parece que está mais difícil hoje, não tá? Acho que a irmã trabalhou com mais tempo, né? Para judiar de vocês hoje. Não? Ela fez tudo essa noite, parece. Solta da sua primeira, o qual é? Qual é a imagem do Deus vivente? E o que mais? Vamos, gente, parece que vocês não estudaram, não? Qual é a imagem do Deus vivente, invisível, primogênito de toda a criação? Solta a resposta. A resposta está correta. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Próxima pergunta. E ele é da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha premiência. Só duas palavrinhas lá. Ele é o corpo ele é a igreja do corpo da igreja e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Tá certo? Ele é o corpo. Não, peraí. Ele é a porta. Não, Deixa ela lá, vamos. Porque ele é a igreja do corpo.
Ele é a igreja do corpo. Que está lá. A primeira está errada, só a segunda está certa. Então, ele é a cabeça do corpo. Acertou a metade. Vamos ver? Vamos aprender? E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Próxima pergunta. Agora é mais fácil, são alternativas, né? E digo isto para que ninguém vos engane com palavras A, B, C, Persuasivas. D. A, B, né? B. B. Vocês concordam? Letra A. Quem concorda que é a letra B? B. A irmã Amanda A. Em mais? Irmão, faça seu nome para me repetir. Caleg. Caled. Vai entender Caleb. Irmão Caleb, Caled, tá? Manderiana, letra A. A. Olha, não vão só no A, de repente a B, a irmã firmou B. Então. Quem mais quer? Letra B? Pastor Tiago diz que é a letra B. Olha como é bom, né? Alternativa. Ainda tem duas, a C e a D. A torpes, persuasivas, D. Vamos ver quem acertou? A resposta correta está na alternativa B. Oh, que segurança, mas até segurou B, né? Ela tinha segurança que é a palavra, tá bom? Mas vamos lá. Portanto, seja recitado com Cristo o que devemos fazer. Próxima pergunta. Já é a pergunta? É. Eu que estou atrasada, número 5. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, o que devemos fazer? Só completa. Portanto, se já estamos... Cadê um irmão? Ajeita esse ventilador, por favor, aqui, irmão. Está lá para a parede. Ah, irmão Duarte pode fazer, está aqui próximo, né? Então, ninguém? Não podemos ficar muito tempo só numa. Temos 57 para nós, né? Vamos, Daniel, o que o senhor diz? Não estudou? Vamos estudar, porque eu passei para toda a igreja. Então, solta a resposta para nós aprendermos. Pergunta número 5, Colossenses 3:1. Portanto, se já recitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Próxima, essa não acertaram, né? E complete. Pensai nas coisas... Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Coisa boa. Pensai nas coisas que são lá de cima, que se aproxima o reino de Deus. Correto, certo? Próxima pergunta. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são elas? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cite pelo menos 5. Eita, a irmã foi longe, não é só um não. Impureza, prostituição, apetite desordenado, avareza, que é idolatria. Avareza é uma coisa, a idolatria está incluída. Aí tem obstinação, tem muita, continência. Eu já falei mais de 5. Correto, certa resposta. Mas até hoje está respondendo, né? A prostituição, a impureza, a afeição, apetite, né? Desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Correto, certíssimo, né? Eu vou passar para os câmaras também, né? Eles têm que estudar, olha. Próxima, revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, que benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, complete, uns aos outros. Eu sei só a primeira.
Paciência um com os outros? Não é a primeira? Não é paciência completa. Longanimidade, né? Aí. Benignidade. Perdoai. Perdoai uns aos outros e perdoai uns aos outros e amai. Oi? Perdoai o segundo? Ah, perdoai é o segundo, tem a primeira, não acertaram a primeira. Que dá tá, perdoai uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mais a primeira lá, para completar. Então, nós vamos aí soltar a resposta correta para nós aprendermos. A resposta é: suportai uns aos outros e perdoando-vos. Mas não falou suportar, não, essa primeira? Ninguém falou em suportar? Pois então suporte uns aos outros, suportai vossos irmãos. Manda, Daniel, depois da 10ª, vamos ter um hino. Vamos para a 9ª, né? Complete. Vós, mulheres. Todo mundo tem que saber. Será para as irmãs, né? Por que as irmãs não respondeu esta, hein? Vós, mulheres. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos, como convém no Senhor. E vós, marido... Acabou? Só essa. Tem mais, irmã Esté, só um pouquinho só. Correto? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Marido, é no Senhor, viu? Na sua... A irmã de lá levantou primeiro. Vamos ver? Complete. Vós, maridos. Vós, maridos, amai a vossas esposas e não as irriteis com elas. Suportai, marido, a sua esposa. Amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Bom, correto. Cadê o hino? Vamos cantar o hino? Vamos despertar? Vamos cantar. Se for corinho, se for hino, fica à vontade aí, né? Todos juntos, né? Não é o hino não, todos juntos. Nós vamos cantar todos juntos. Vamos cantar o hino Caminhos. Amém? Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz, e as lágrimas insistem, o meu rosto vir molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Todos louve ao Senhor. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das
estrelas, eu então descansarei. Não retire o teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retire o teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando. Vamos então continuar com as perguntas. Nós paramos aí na número 10, né? Próxima pergunta para nós. Complete. Vós, filhos. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Correto. Vem a próxima. Eu creio que vai ser filhos também. Complete. Né? Obedecer em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Próximo. Complete. Vós, pais. Levantou primeiro. Vós, pais, não vos irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não perca o ânimo. Bom, papai. Próximo. Ou vamos à pergunta? A resposta lá está correta? Não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Bom. Complete. Vós, servos. Vós, servos. Vós, servos, Vós, servos. vós, servos, obedeceis em tudo ao vosso senhor, a vossos senhores. Obedecei em tudo vossos, tá certo? Obedeceis em tudo a vossos senhores, não só na aparência, mas Vamos considerar que está correta? Solta lá para nós ver. Obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. É porque é grande, não é fácil também, mas foi na íntegra ali, as primeiras linhas estavam corretas, né? Como deve ser nossas palavras? Parece está dividido bem no meio aqui o microfone, né? Como deve ser? Agradável, temperada com sal, para que saibais responder a cada um. Viu? Correto? Seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Viu? A palavra branda, ela desvia o furor. Próxima pergunta. Já estamos em Colossenses, né? Saímos já da... Não é a primeira? Primeira carta? A primeira carta ainda. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Isso aí, né? Já é a resposta, não é isso? Saudação da minha mão. Tá, Colossenses 4, 18. Próxima. Primeiro aos Tessalonicenses. Mudemos de carta. Agora você busca assim, rapidinho no seu computador, o que você estudou em Tessalonicenses.
Primeira pergunta: da onde vem a nossa eleição? Da onde? É fácil, gente. Da onde vem a nossa eleição? De Deus? Estão com medo de falar se é de Deus? Se errar, nós consertamos. Da onde vem a nossa eleição? Solta lá para nós ver. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Ela vem. Vossa eleição é de Deus. Se não for de Deus, irmão, né? Muito fácil, né? Fica com medo de falar, né? Próxima. Próxima pergunta. O que não devemos buscar dos homens, de vós, nem de outros? O que não devemos. O que não devemos. Mas é alguma coisa com herança. Não Tipo deve- assim, Fala. não tem inveja do que os outros têm. É praticamente isso que ele fala lá. Só não sei a palavra certa. Alguém pega aí uma luz para trilhar, para ajudar? O que não devemos buscar dos homens, de vós e nem de outros. Vamos ver a resposta? A resposta é: glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Né? Próxima. O que não devemos fazer com nosso irmão em negócio algum? Não oprima e nem engane seu irmão em negócio algum, porque Deus é vingador de todas estas coisas, como antes vos testificamos e vos dissemos. A resposta está: ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissermos, testificamos. Correta a resposta. Próxima. Complete. Porque não nos chamou Deus para, mas para. Está fácil, gente, está respondido. Porque não nos chamou Deus para. Porque não chamou Deus nós para, mas para a. O que é que você está esperando aqui nessa terra? Hã? Ah, esqueceu o que está esperando? Bora, igreja. Para. Calma. Porque peraí. Porque para Deus. Ó. Porque não nos chamou Deus para a, Injustiça, mas para a, mas para a santificação. mas para a. Sacer santificação. A última. A última está certa, santificação. Mas... A primeira. Injustiça. Injustiça. Quase acertou, tá pertinho, mano. Se é quase injustiça, é. Porque não nos chamou Pra- Deus para a, mas para a santificação. Eu posso falar que já acertou a santificação, né? Só falta a primeira, gente, ajuda, vamos. Injustiça. Qual foi a primeira que você falou? Deus nos chamou para o quê? Perdição? Trevas? Porque Deus nos chamou para as trevas. Vamos lá. Consegue completar, pastor Farias? Primeira. Ah, mas no busca eu também acerto. Não? Vão estar concentrados em outra. Vamos, irmãos. Bora, irmão Caleb. Funciona. Solta a resposta. Caleco. Calete. Imundícia, santificação. Oi? Aceita.
Próxima. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Essa é muito fácil. Por quê? Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vamos. Se eu não me engano, Paulo diz assim, não quero, porém, que irmãos que sejam ignorantes acerca dos que ainda dormem, porque eles ressuscitarão primeiro. A resposta está certa? Se estiver, vamos. Não é essa. Tem essa passagem nesse capítulo, mas a resposta dessa pergunta não é. Correto? Como os demais que não têm esperança, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque, como os demais que não têm esperança, vamos completar? Já colocou? Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Só isso aí, nem entristeçais, o restante estava certo, né? Próxima pergunta. Irmã Esté, nós vamos já para qual agora? 21? Irmã, você estava ensaiando, tem uma dupla para cantar? Vai cantar, irmão Daniel, com a irmã? À noite. A irmã tem hino agora? O jovem? Irmã Radassa, tem que falar o nome, eu estou olhando para você. Tem ou não tem? Só confirma. Não, né? Só à noite. Pegar carona, né? Está com vergonha. Próximo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá certo? Tá correto. Só quero lembrar que o culto da noite é bem resumido o cântico, hein? Não vamos deixar muito para a noite, se desejar cantar. Nosso culto da noite, da ceia, só um cumprimento, tá bom? Próxima pergunta. Então, irmão Daniel, depois dessa, canta conosco. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor assim estaremos sempre com o Senhor. Correto? Não precisa mais, né? Já responderam. Vamos ter o hino? Vamos louvar. Graças a Deus. Vamos, paramos no número 22, né? Depois nós vamos continuarmos. Vamos cantar como cantamos no Espírito, né? Ainda agora. Vamos louvar o Senhor, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor,
do Senhor, onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Vamos então continuar com as perguntas e respostas. Agora, como virá o dia do Senhor? Irmã. Como ladrão de noite. Como um ladrão de noite virá o dia do Senhor? A resposta está correta. Vou parar de ler muito para nós alcançar mais, né? O que acontecerá quando falarem a paz e segurança? Quem foi primeiro? Participa, a irmã já respondeu muita. Hã? Vamos lá. Lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela grávida, e de modo nenhum escaparão. O mundo está aí, né? Paz, 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 e construindo mais bombas e toda coisa, né? Mas quando dissermos a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição sobre a terra. Próxima. Mas vós, irmãos, já não estáis para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Complete. Mas vós, irmãos, Desapercebido. desapercebido, ó, estejai, tá certo? Como é que tá aí? Por quê? Eu creio que deve ser tradução, mas solta aí a resposta. Depois a gente vê isso aí, tá? Estais em trevas, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tem que ver se realmente as Bíblias estão em trevas ou foi a pergunta? A resposta? Desapercebidos, né? Depois a gente vê. Se alguém pudesse, tem alguém que poderia buscar isso aí? Qual é o capítulo lá? Voltando. Capítulo 5, verso 4. Bom Shalom. Procure. Primeiro aos Tessalonicenses. Lá. Bem lá. Então, o Eduardo pode ser aqui. Quem achar primeiro? Próxima pergunta. Somos filhos do que não somos filhos. Ué, tá certo isso aí? Hã? Tá certo? Somos filhos e do que não somos filhos? Tu sabe isso, menino? Nós somos filhos. Somos filhos da luz e não das trevas. Luz ou dia? Tu já viu luz de dia e de noite? Bem baixo. Posso estar confundindo. Oi? Tá correto? Quem lê, né? Tem que responder como leu, né? Perdão, tá perdoado. Hã? Tá trevas? Mas eu creio que vai ser trevas. Próxima pergunta. Acertaram essa? Sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas.
Correto, mas até quem estudou mesmo, segurança, né? Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que se dê. Agora enrolou. Bora? Agora ver se vocês botam a mente para funcionar aquilo que você estudou e complete lá, ó. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, é isto? Dá a primeira luz aí. Dormem? Oh, correto. Acorda, gente. Porque os que dormem Você dorme quando é que você dorme? Só de dia ou de noite? É muito para completar, né? São 5, 6. Porque os que dormem de noite, e os que Isso, eu tenho que estar junto, senão não vai. Só outra resposta correta. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Correto? Rogo vós também, irmãos, que ademosteis os desordeiros, a quem devemos consolar, a quem devemos sustentar, com quem devemos ser paciente. Resposta para nós. Que devemos ser? Com quem devemos ser paciente? Vou passar aqui, está dando microfonia. Só a primeira frase aí para eles lembrar. Consolai os de pouco ânimos. Então solta para nós aí a resposta. Rogai-vos também, irmãos, que ademosteis os desordeiros, consoleis os que de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Próximo. Vede que ninguém dê a outrem mas segui sempre tanto uns para com os outros como para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. A resposta está correta? Muito bem, mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Próxima. O que devemos fazer sempre? O que devemos fazer sem cessar? Que devemos fazer sempre. Sempre o que você faz, o que devemos fazer. O que devemos fazer sempre, o que devemos fazer sem cessar. Sem cessar é orar, né? Falta só a primeira. O que devemos fazer sempre. O que devemos fazer sempre. Só acertaram uma. Sempre agradecer. É fácil ou é difícil? É fácil. Ela está vendo lá, é fácil. Né? Tudo fácil. Tudo fácil. Tudo fácil. Solta lá para nós. Aprende. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Regozijo. Né? Próximo. Em que devemos dar graças? Em tudo dê graças a Deus. Correto? Uma facinha para eles aí, né? Próximo. Segundo aos Tessalonicenses. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. O que não devemos fazer de graça? O que não devemos fazer de graça. Vamos aprender? Tem que ter certeza. Você leu, é o que veio assim, né? Você buscou lá. Não?
De graça ninguém quer fazer nada, né? Solta aí, vamos ver o que Paulo diz para nós. Não devemos fazer nada de graça? Nem de graça comemos o pão de homem algum. Viu? Viu? E nem eu lembrava disso aí. Paulo trabalhava, né? Quem trabalha é bom que não come, disse Paulo, viu? Viu? Vamos lá. Ninguém vai saber. O que Paulo falou para quem não quer trabalhar? Vocês não sabem. O que Paulo falou para quem não quer trabalhar? Hã? Não comer também? Não. Você pegou aí? Não deves comer. Não, eu falei antecipado. Tá vendo? Mas vocês vão me pagar essa. Eu antecipei, né? Isso que é ruim. Presumir, espera a hora, gente. Fica presumindo as coisas. O que não devemos nos cansar de fazer o Bem. Também eu falei a primeira letra. E vós, irmãos, não vos está. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, o que Paulo mandou fazer com o tal? Não vou dar luz. Encaminhar o tal com o Espírito. Encaminhar o tal com o Espírito. Espírito de quê? Com o Espírito, me esqueci. Encaminhar o tal com o Espírito para que ele tenha vergonha também. É tipo assim, eu não estou conseguindo completar É tipo tudo. assim, não pode ser, né? Não está certa a resposta até agora. Hã? Só a vergonha que acertou. É encaminhar o tal, né? Alguém pode ajudar? Nosso tempo está indo. Solta a resposta. Notai o tal, de não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas ademonstrai-o como irmãos, né? 1 Timóteo, vamos chegando no final, né? Vamos ver se nós conseguimos fazer todas. Conservando a fé e a boa consciência, o qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Quem foi entregue a Satanás para aprender-se e não blasfemasse? Alexandre e Mineu. A irmã lá fora, lá, ó. Mas quem? Sim, fala, você. A quem foi entregue Alexandre e Mineu a Satanás para que aprende a não blasfemar. Poucos dias eu falei. Foi? Parece que ela lembrou. Isso é curioso. Conservando a fé, né? Próximo. Porque há um só, e um só entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Porque é um só? Vamos, gente. Porque é um só? Porque é um só? Não é isso que está lá? Porque é um só, está errado. Quem falou mediador? Irmão Maninho. Leva lá para ele. Eu ouvi a voz dele agora aqui. Tá. Porque há um só, bem forte. O só mediador e um só Senhor? Não. Porque é um só Não. mediador entre Deus e os homens. Hã? E um só. Porque ele falou lá mediador. Correto. Um só. Próxima pergunta. Há um só mediador entre Deus e os homens. Tá? Que do mesmo modo as mulheres se ataveiam em... Que do mesmo modo as mulheres se atraviem em traje honesto, com Honestos. pudor e com modestia, não com ouro e nem com pérolas Tá bom. e nem Tem com mais, não? vestidos preciosos. É porque às vezes ela coloca assim, divide duas perguntas, ela responde tudo, né? Quem mandou, irmão, foi o Espírito Santo em Paulo, viu? Aí vão recusa a essa escritura, né? Complete, mas como convém a mulher que faz profissão de a Deus com? Como convém as mulheres, Que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. tá certo? Muito bom servir a Deus com boas obras, viu, irmão? Você quer uma profissão? Serve a Deus também, é uma profissão. E, né, com pudor, né?
como a mulher deve aprender? E em? Não, e em? Isso, em silêncio e em toda sugestão. Com toda sujeição. Não sugestão, né? Sujeição, correto. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque... Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois a mulher. Mas Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. E o que... Não, vou adiantar. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Correto? Hã? Posso falar? Não. Deixa, vou escrever ensaio aí. Como o bispo deve ser, fale algumas características que Paulo cita no capítulo 3. Que a palavra bispo significa, irmã Dange? Bispo. Bispo, irmã Chayana. Bispo, irmã Manderiana. Não, eu tenho que voltar à escola dominical. Para lá, é esse jovem aí. Não, mamãe não, mamãe sabe. Mamãe é guerreiro. Então eu fiz a pergunta, irmã de Deus, o que a palavra bispo significa? Subitamente, a irmã novata que batizou agora. Ei, irmã, a palavra bispo, irmã Andresa, vocês sabem o que significa? Responda, irmã Radassa. Filha de pastor. Bom, eu sei só duas. O pastor não pode ser beberrão e marido de uma só mulher. Mas eu perguntei se a palavra bispo significa? É o significado da palavra bispo que eu quero. Sei não. Hã? Não é possível. Não é possível. Irmã Abigail estava viajando desde agosto. Chegou hoje. Já sabe o que quer dizer bispo na Bíblia? Também não. Viajou muito. Hã? Não, tu sabe, né? Irmão Shalom, bispo. Gente, eu vou colocar no YouTube isso aqui. Os jovens de Barcarena não sabem o que é a palavra bispo. Diga. O que é bispo? Significa? Presbítero. O que é presbítero? Não, mas essa palavra significa o que? É uma pessoa? E que essa pessoa é o quê? Irmão Eduardo, o que é bispo? A palavra bispo. Significa? Jesus. Eu tenho que ir lá no Monte Tiago para responder para vocês. Não é, Monte Tiago? Vai lá com o maninho, vai. Ele está levantando a mão lá. Palavra bispo. Viu como a gente pensa aqui? A palavra bispo não é o pastor? O pastor. Presbítero é pastor. Bispo é excelente obra, deseja. Vocês pensaram que era uma coisa, né? Tão. Viu, tá vendo? A gente pensa. Hã? Viu? Como é que dá um branco? Eu penso, mas o que é que eu vou falar? Mas o que é esse bispo na Bíblia? Aí as denominações separam, né? Presbítero e é bispo, pastor, coisa só. Né? Mas agora vem a pergunta: como o bispo deve ser? Fale algumas características que Paulo cita no capítulo 3. A irmã já falou duas, cita mais uma. Ele tem que ser irrepreensível, casado com uma só mulher e tem que ser apto para ensinar. Solta a resposta. Ih, é muito grande. Aí, ó, pega algumas. Mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçador de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, como todos a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Próxima pergunta. Como os diáconos devem ser? Fale algumas características que Paulo cita no capítulo 3. Eles têm que ser honestos, não dado muito ao vinho, não de dobre língua, marido de uma mulher e não de torpe ganância.
mesma escritura praticamente, né? Creio que sim, né? São as recomendações para os diáconos. Muito pequenininha a letra, isso é para jovem. Eu sou um jovem, mais 55 anos. O que não devemos fazer com os anciãos? Não sei. O que não devemos? Oi? Não corrigir como? Tá certo corrigir, mas não como. Hã? Não é bem corrigir? Então, não está certo. Não repreendas com as palavras torpes, duras. Então, não repreender os anciões. Solta a resposta. O que não devemos fazer com os anciões? Não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como os pais, aos moços como a irmãos. Próximo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, o que ele fez? Se não tem ele é pior do que o infiel. Certa a resposta? Tem Ele uma coisinha rejeitou aí. a fé, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Negou a fé e é pior do que o infiel. Negou a fé e é pior do que... Correto, certíssimo, gente. Falta só 12, gente. O que Paulo disse que queria que as moças fizessem? Que se casem, gerem filhos e... Que se casem e gerem filhos. Só isso? Tem mais coisas, né? Que ordena a sua casa e que não dê ao diabo, não, e que não deixe o diabo lhe maldizer. Tipo assim, no final. Que ordena suas casas. Correto? Solta para nós aprender juntos. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Próximo. Complete. Aceite contra o presbítero, senão com o. Já está falando. Não aceite contra os presbíteros. Lá, o que está lá? Não aceite. Tá. Contra os presbíteros, senão com ou. Isso, primeiro. Primeiro está certo? Hã? Não aceite acusação contra o presbítero, senão com. Mais alguma coisa? Certa resposta. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Segundo aos Timóteos. Vamos agora para a última carta. Vamos lá? O que Paulo diz para sofrermos com ele? Paulo diz para sofrer com ele. O que foi? Hã? Não é perseguição. O que Paulo diz para sofrer com eles? Não podemos parar muito tempo. Vamos lá para a resposta. Paulo disse a sofrermos com ele. Solta a resposta. Comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Quer ser soldado de Cristo? Tem que sofrer as aflições. Quem deve ser o primeiro a gozar do fruto que plantou? Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Próximo. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele vivemos, viveremos, ressuscitaremos. Como é que é? O certo. A palavra certa é de Nilce. Não, a palavra certa não é de Nilce. A irmã Nilce respondeu certo. Viveremos. Tá. Próximo.
Vamos agora para mais uma. Se também com ele, seu também ele nos. Se, complete. Se com ele. Se com ele padecemos, diz o irmão Maninho. É isso? Se não, está errado. Não encaixa lá. Se. Oi? Falaram baixinho. Com medo, tá vendo? Estão falando baixinho e tá certo. Se. Próximo. Não. Resposta para nós. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Próximo. Se formos, permanece, não pode negar-se a si mesmo. Se formos fiel a ele, não é fiel. Se formos leal. Oi? Fiel é a palavra segunda lá. Se formos infiel, isso? A terceira já. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Próximo. O que devemos evitar? Porque produzirão maior impiedade. Devemos. O que devemos evitar? Porque produzirão maior impiedade. Solta a resposta. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Próximo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens. Cite pelo menos 7 características de Paulo. Cita neste capítulo. Haverá homens? Não. Quem quer o microfone para falar? Hã? Dá para o mundo lá. Vamos ouvir ele falar. Vamos lá. Presunçosos, fraudulentos, sem piedade para com os santos, amantes de si mesmos. São quantos? 7. Fala que foi 4. Amantes de si mesmos. Não lembro mais. Falta 3 para completar a pergunta. Avarentos, presunçosos. É isso? É isso mesmo? Solta lá para ver quantos nomes. Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Próximo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo, complete, tendo, gente, eu estou dando a pergunta, tendo ouvido? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, correto? Amontoarão para si, fale. Ainda tem uma. Amontoarão para si
doutores conforme a sua própria concupiscência. Próximo. Então, vamos chegando aqui ao final, dentro do nosso tempo. Acho que eu corri um pouquinho, vai dar tempo de cantar um hino ainda. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscência, que concupiscência é pecado. Próximo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Complete o versículo 7 e 8. Eu acho que eu sei. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vem depressa. Esse aqui? Desde agora está. Vem depressa, Timóteo, porque Bora completar? Não, você confundiu o versículo aí. Complete. Sacrifício, tempo da minha partida está próximo. O 7 tu acertou, porque combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está. Mas fora do microfone a gente não grava, não pega nada, né? Solta a resposta. Acertou o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A última pergunta é esta. Última pergunta. E nós temos 5 minutos para cantar o hino. Ele faz porque Demas me abandonou. Quem abandonou Paulo? Demas me abandonou, correto? A última foi muito fácil. Amando o presente século. Irmão Daniel, canta mais um hino. Oi? De 57 menos 15, os irmãos acertaram 42. Muito bom, né? Foi bom. 42 acertaram. Após esse hino, nós vamos ter o lanche. Quando tocar, por favor, vamos remir o tempo, para nós sair do nosso tempo, tá? Começou aqui com a voz, o hino, né? Mombrana? É isso? Que chama, tá? Começou os corinhos aqui na voz do Mombrana, o culto já está começando. A próxima ceia, né? O próximo primeiro domingo de dezembro. Título, Filemon, Hebreus, Tiago. São 22 capítulos. Por isso que a gente coloca assim, Tito só é 3, Filemon é 1, Hebreus 13. Daria de fazer só com o Tito, Filemon e Hebreus. Mas já colocou, né, Tiago capítulo 5. Leiam esses para a próxima ceia, o Senhor nos permitindo. Vamos ficar de... Deixa eu corrigir, não é a próxima ceia, gente. É o primeiro domingo, né? Não é porque é a ceia que a gente está fazendo. Foi colocado todo o primeiro domingo do mês, né? A gente faz perguntas e respostas. Começamos em Gênesis e estamos já em 2 Timóteo. Cantamos. Vamos ficar de pé para louvar esse hino, amém? É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta meu coração bater.
te amo, porque vejo é bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então nós voltamos